Olá, sou a Liliane Kim e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vou tentar resumir como que foi descobrir a minha gestação gemelar. Para quem não me conhece, eu moro na Coreia do Sul, sou casada com um coreano e tenho gêmeos, meninos, que estão quebrando a sala. Tudo começou quando eu voltei do Brasil de uma viagem que eu precisava para resolver algumas coisas pendentes e eu fui sozinha, então tive um tempo para arejar a minha cabeça e pensar no que eu queria para o meu futuro. Assim que cheguei na Coreia, conversei com meu marido que já queria ter filho desde o primeiro dia que nós nos casamos. Depois de conversar e planejar, isso tudo foi em questão de 2 dias, conversa e planejamento, né? O planejamento, na verdade, ele vem com o tempo, né? Mas não, vamos ter, fazer isso, isso e isso. E as mudanças vão acontecendo no decorrer do tempo. Então, eu já pensava que não seria fácil, porque quando eu era um pouco mais jovem, eu passei com ginecologista no Brasil e ela falou que eu tinha ovário policístico e que eu teria um pouco de dificuldade de engravidar. Não era impossível, mas que eu teria um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, para mim, se não quisesse ter filhos, continuar me prevenindo. Após 2 semanas que eu já tinha chegado na Coreia, eu comecei a sentir umas cólicas. Então, eu já achei que esse mês já estava perdido, porque, né? Cólica, menstruação estava vindo. Ai, gente, estiquei a perna, tá doendo. Achei que já estava perto de vir pra mim, então não deu certo, mas aí esperei a 3ª semana e não veio. Então não, vou fazer um teste. Então comprei um teste de farmácia e fiz xixi naquele baguizinho lá. Aí apareceu só um pauzinho, aí depois eu fui ver que um pauzinho era negativo e deu negativo. E eu com bastante dores, com bastante cólica mesmo. E ao decorrer dos dias, essa cólica ia aumentando e ia ficando muito, muito intensa. Então eu vi umas amigas em um final de semana, da 3ª semana, que eu tinha chegado na Coreia, e a gente saiu para brincar e pulamos, e dançamos e se divertimos. E bebemos algumas taças de vinho, né? Depois eu voltei para casa e continuei sentindo bastante dores. Então liguei para uma amiga minha e falei para ela falou que achava melhor eu ir ao ginecologista, ela me recomendou um ginecologista e disse que me acompanharia se eu precisasse. 2 dias depois, eu chamei ela para ir no ginecologista comigo, a gente foi, porque primeiro porque eu não falava muito bem o coreano, né? Não que hoje em dia seja tão diferente. Não sou fluente no coreano ainda. Me viro, mas fluência não sou fluente. Então ela falava muito bem o inglês, né? E termos médicos, termos de saúde, essas coisas é um pouquinho mais complicado. Não é coisas que a gente usa no nosso dia a dia, então seria um pouquinho mais difícil pra mim. Então ela me acompanhou até o médico. Porém, a primeira surpresa que eu tive é que foi super de boa pra mim, né? A médica não falava inglês, então a gente se virou com o coreano e deu tudo certo, eu entendi e deu tudo certo. Acabei duvidando da minha própria capacidade. Fiz um exame, ela põe uma câmera assim, e fez uns exames visuais, falou que tava tudo bem, que eu tava tudo bem, tava tudo em ordem, não tinha nada de anormal. Então eu aceitei assim o resultado de boa e queria vir embora. Então essa minha amiga que me acompanhou, ela falou pra mim, Liliane, fala que você tá querendo engravidar e pede uma orientação pra ela, né? Aí eu falei pra médica que eu queria engravidar e ela sugeriu que eu fizesse testes de sangue. Aí eu fui, fiz testes de sangue, vim embora, sim, continuei sentindo bastante dores.
Achei até que tinha alguma coisa mesmo que a médica não viu, sei lá, um cisto, alguma coisa assim que tava me causando tanto incômodo. As dores eram tão fortes que eu não conseguia dormir. Depois vim pra casa, após 3 dias, eles ligaram no meu telefone e eu tava ocupada. Nem não lembro o que eu tava fazendo, tava ocupada. Meu marido tava em casa, aí ele atendeu o telefone, né? E eu tava ocupada, acho que eu tava no banheiro. Nem lembro onde que eu tava, mas eu tava ocupada e não tava conseguindo atender o celular naquele momento. Mas tava ouvindo tudo o que tava acontecendo. E o meu marido, ele atendeu o telefone e elas falaram que eram do hospital e que tinha o resultado do exame que eu tinha feito, mas que ela precisava falar comigo. Meu marido falou assim: não, eu sou o marido dela, pode falar pra mim, né? E ela falou assim que não, que era um assunto sigiloso e que ela só poderia falar comigo ou com autorização minha, que ela poderia falar pra ele. Aí, quando ela falou assim, tava no Viva Voz no telefone, eu assustei um pouco, né? Então eu falei pra ela que eu tava presente, que ela tinha autorização pra falar sim. Depois que ela ouviu, né, a minha autorização, ela falou que o teste que eu tinha feito há não sei quanto tempo atrás tinha saído o resultado, que eles enrolam um ano para dar o resultado. E que tinha dado positivo para gravidez, que eu estava grávida. Então eu não acreditei, sabe? Eu fiquei assim, como assim eu tô grávida? Eu queria ir agora, porque a médica fez aquele exame que põe a câmera por baixo e não viu nada, não tinha nada de anormal. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, como assim tô grávida? Acho que tá errado isso. Eu queria ir agora, né? Aí ela falou assim que pra mim ir quando eu completasse 4 semanas de gestação, porque não dava pra ver nada ainda. Após 4 semanas de gestação, dava pra ver alguma coisa. Aí eu fiquei super ansiosa e esperei dar 4 semanas de gestação. E na 4ª semana, quase na 5ª semana, a gente foi lá e ela fez um exame por baixo também. Ela põe uma câmera assim por baixo, ultravaginal. Não me recordo agora como que fala, acho que é ultravaginal mesmo. E ela tirou umas fotos e mostrou o meu útero e mostrou que o bebezinho não era o bebê, né? Que ele tinha fecundado, ele tinha se implantado lá, mas não dava pra ver o bebê ainda, né? Dava só pra ver a casinha do bebê. Logo depois, ela falou pra mim, depois eu tive que ficar ainda a cada 2 semanas. Então, quando eu fui com 2 semanas, aí deu pra ver que tinha bebê lá. E acho que a maior surpresa foi quando ela mostrou, que tem um bebê. E ela andando, ai, tem alguma coisa estranha. Aí ela desceu um pouquinho mais pra baixo, ai, acho que tem outro bebê aqui. Eu nunca vou esquecer da cara do Alex. Aí ela foi, tirou as fotos, né, na hora e deu pra gente. Falou que nós tínhamos 2 bebezinhos. Estávamos esperando 2 bebezinhos e eu não acreditei. Na verdade, eu não acreditei até no dia que eles nasceram, que eram 2. Acho que foi muito surreal, sabe? Como assim 2? Da onde que veio 2? E depois, ao longo da gestação, ela foi explicando como que era essa gestação, os riscos que tinha e como que ia acontecer, os cuidados que eu teria que ter e o processo normal que a gente passa de gestante, né? E foi assim que eu acabei descobrindo. Na verdade, eu fui no hospital achando que eu estava doente, com um cisto ou algo do tipo, e eram bebezinhos. 2 bebezinhos. E as dores, ela explicou que as dores era porque o meu corpo estava se adaptando, como que eram 2 bebês, então eu estava tendo uma mudança hormonal muito brusca e isso me causou bastante dores. E caraca, acho que quando eu liguei pra minha mãe e falei que eram 2, falei, mãe, tô grávida. Minha mãe já se assustou. Quando eu falei, é 2, acho que a mulher quase caiu pra trás. Como assim 2? Na verdade, ninguém acreditava que eram 2.
Ah, e pra quem tinha dúvidas de que eu fiz, como é que fala? Tratamento, gente, eu não fiz tratamento nenhum. Foi concebido naturalmente. Esse tipo de gestação é aquela em que eles se multiplicam. Tem casos que se multiplicam em 4, 3, 4, 5. Depende de quanto eles. Depende do. Não sei explicar como que funciona. Acho que ninguém consegue explicar o porquê que eles se multiplicam. Então eles se dividiram em dois. E nasceu dois bebezinhos lindos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir o máximo. É... Tô tentando gravar com eles ainda acordado. É um pouco barulhento. Tentei fazer o vídeo umas 300 vezes. Meu celular tá descarregando. Então, deixe um joinha pra ajudar. E se você tem uma amiga que teve uma história um pouco louca e descobriu que estava grávida, deixe aí nos comentários que eu vou adorar saber. Gente, é inacreditável. Até agora eu não acredito. Como que a gente consegue gerar um bebezinho, sabe? Eu vou ficar falando até amanhã. Então, beijinhos, beijinhos e até o próximo vídeo.